Boa tarde a todos, paz do Senhor Jesus, para meus irmãos. E nessa ocasião eu quero aqui mencionar a palavra de Deus para as nossas vidas e ter um diálogo, ter uma conversa, bater um papo, mas como referência e citação a palavra de Deus. Já que a palavra de Deus, ela é o meio, a forma, a maneira, o veículo, o instrumento, a ferramenta, que Deus usa para direcionar nossa vida, para abençoar nossa vida. Deus faz todas as coisas pela sua palavra, através da sua palavra. A sua palavra, ela é o norte de Deus para as nossas vidas. Ela é a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos. Ela é o martelo que quebra a rocha, a pedra, a penha dura do coração do homem. Ela é o fogo que arde, que queima em nossos corações. Não é à toa e não é coincidência que a palavra é o próprio Cristo encarnado. Então, eu quero conversar com você sobre a palavra de Deus. E nessa tarde, eu me lembro aqui da história de Gideão. Gideão, que foi um juiz de Israel, que viveu provavelmente no período antes da monarquia, né? Um período que foi marcado, da monarquia de Israel, um período que foi marcado pelo chamado vales e montes, altos e baixos. Era uma verdadeira roda gigante espiritual, a vida da nação, dos seus líderes, entre incursões, invasões, de nações contra Israel, que lhe levava ao declínio, lhe levava ao sofrimento, ao desespero, às percas, e também de heróis que Deus levantava nesse período, heróis que Deus levantava para serem salvadores do povo. E dentre eles, nós temos vários desses homens, que eu não vou citar aqui, é claro, todos eles. Porém, eu vou citar Gideão. Gideão está na caverna, está no esconderijo, está malhando trigo no lagar. Era um local usado para uma coisa que estava sendo feito outra. E já tem uma lição espiritual, E o período era um período difícil para Israel. E o Senhor aparece para Gideão. Porque o Senhor realmente ele quer aparecer na nossa vida. Quando eu digo aparecer, agir, trabalhar, falar, operar, fazer, visitar, usar. Exatamente nesses períodos de angústia, de escassez. Deus quer se revelar o tempo todo e trabalhar e agir, fazer o tempo todo, porque Ele é um Deus integral, pleno, completo, amor, e que é um Deus de comunhão, de companhia, de compartilhamento. Ele é um Deus presente o tempo todo, por isso que em Jesus Ele é o Emanuel. Então, não é dizendo que Deus é o Deus somente da angústia, mas é nesses períodos de escassez, de luta, de desânimo, de abatimento, que Deus, conhecendo a nossa estrutura e sabendo que nós somos pó, e Ele sabendo também como nós reagimos nesses momentos, é que o Senhor quer aparecer, que o Senhor quer falar, que o Senhor quer se revelar, E quando eu digo aparecer, se revelar, não é que Deus já não esteja conosco, mas tem aqueles momentos na nossa vida, porque como eu disse antes, em Jesus Deus é constante. Nós estamos na presença de Deus em Jesus. Não tem esse negócio de eu entro na tua presença para isso, eu saio da tua presença. Não existe. Em Jesus nós estamos constantemente em Jesus. Mas quando eu digo que o Senhor se manifesta nesses períodos e fala conosco, é porque nesse período, às vezes a gente precisa de mais de Deus, mais do Senhor. E o Senhor diz para Gideão palavras consoladoras, animadoras, fortalecedoras, palavras motivadoras, palavras de fé, palavras de levante, palavras
que elevam o coração do homem, que fortalece o homem, que faz lembrar quem é o seu servo, né? Quem você é, porque muitas vezes eu e você estamos perdendo a identidade nos momentos de crise. Nós estamos perdendo, né, a essência na nossa consciência, em nosso coração, de quem nós somos. Nós mesmos estamos dando uma nota muito baixa para nós. Nós estamos nós mesmos desmerecendo, desvalorizando, minimizando. E Gideão estava assim, né? E qual é a palavra de Deus para esse momento da nossa vida, né? Qual é a palavra de Deus? Gideão, varão valoroso, eu sou contigo. Gideão, você é meu, te escolhi, eu te chamei. Substitui aí o nome de Gideão pelo seu. A Maria, o José, o Antônio, o João, o Pedro, né? Não sei qual é o seu nome que está me ouvindo. Substitui aí, Deus está falando que Ele é contigo. Em Jesus, Deus é conosco todos os dias até a consumação do século. Não precisa mais mandar anjo, não precisa uma revelação especial, porque em Jesus, Deus é... Foi Jesus que disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu sou com você, Gideão. Substitui aí o teu nome pelo de Gideão. Você é varão ou varoa valoroso. Deus conhece os seus valores, porque os seus valores foi o próprio Deus que deu para você, as suas virtudes, as suas capacidades. A nossa capacidade vem de Deus, o que somos pela graça dele. É o Senhor que nos formou, que nos criou, que nos deu o coração que temos, é Ele que forma o nosso coração. É o Senhor que dá as virtudes, os valores. Se você está em Cristo, se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, então tudo que você tem de bom, toda dádiva, todo dom perfeito, vem de Deus, o Pai das luzes, em que não há variação nem mudança. Então o Senhor é contigo. Não olha para a dificuldade, não olha para os midianitas invasores, não olha pelo fato de você estar na caverna. Só o fato de você estar aí, mesmo na caverna, mas estar produzindo, Gideão estava produzindo, estava trabalhando, mesmo na caverna. Deus não quer que você fique lá abatido, desanimado, angustiado, vencido pela solidão, pelo medo, pela insegurança, pelo temor, pela covardia espiritual, pela timidez. Mesmo na caverna, Deus não quer você infrutífero, Deus não quer você sem fruto. Você pode produzir na caverna, porque Deus está contigo mesmo na caverna. Mesmo a caverna pode ser sombria, mal iluminada, pequena, apertada, tribulosa, cheia de adversidade. Não sei qual é a caverna da tua vida, não sei por que você está meio recluso, não sei por que você está meio afastado. Mas Deus não diminui de tamanho nem deixa de ser quem Ele é por causa do ambiente. No vale, no monte, na caverna, na tenda, fora da tenda. Deus continua sendo o mesmo porque Ele é imutável. O Senhor não muda. E Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele é contigo. Ele vai te levantar para você vencer grandes guerras, grandes desafios. Ele vai te dar os sinais, Ele vai mostrar o tempo certo. Gideão, em parte, ele não está errado de estar na caverna, né? Porque ele estava ali como um homem que espera o agir de Deus, que deixa Deus trabalhar, como um homem, né, que não é um homem precipitado, afoito, sabe? Aquela pessoa que... A Bíblia diz que nós não devemos nos estribar no próprio conhecimento, na própria capacidade. Nós não devemos ser afoitos, precipitados. Nós não devemos, né, meus irmãos, ficarmos, né, autoconfiantes demais e ir para a guerra. A guerra que o Senhor te chamou para fazer, que é a guerra para ir, para pelejar, que é a guerra de pregar o evangelho. Nós temos outras guerras a ser vencidas, né, no dia a dia, mas de pregar o evangelho, de ser quem Deus te chamou para ser, né? Você tem que estar direcionado, dirigido, orientado, capacidade, com a palavra de ordem para sair. Deus vai levantar as pessoas certas, vai te enviar na hora certa, vai te usar da maneira que Ele escolheu para te usar,
porque tudo na nossa vida é Ele. Não decreto a sua dificuldade, a sua circunstância, a sua adversidade, as suas angústias, não decreto os seus medos, não decreto os seus temores, não decreto as vozes do coração, da mente, as vozes, né, sombrias, aterradoras, vozes, né, que querem nos parar. Não escute o homem, escute o Senhor, não decreta ao diabo, ao que ele fala, ao que ele se levanta, porque você pode não estar vendo e não estar sentindo e não estar discernindo, e não ter consciência nesse momento de quem você é, mas você é valoroso, o Senhor é contigo, mesmo na caverna, Deus é contigo. E a Bíblia diz que o Senhor falou com Gideão, Gideão apresentou suas argumentações, se o Senhor fosse comigo, eu não estaria passando isso, eu não estaria dessa forma, porque nós sempre vemos que essas conversas para Deus, sempre nós temos nossos argumentos, sempre nós temos nossas desculpas, é do homem, é do ser humano, é da carne, é coisa do mundo, só que não funciona. Não funciona para quem Deus escolheu, elegeu, ungiu, capacitou, chamou, está preparando ou já preparou, não funciona. O que funciona é a palavra de Deus. Se tivesse funcionado, funcionaria com Moisés, que disse que não sabia falar, funcionaria com Elias, que queria morrer, funcionaria com, sabe, com Jonas, que ficou desgostoso pela misericórdia de Deus, funcionaria com quem mais? Com outros que deram tanta desculpa para Deus, que apresentaram suas fraquezas, suas fragilidades, seu momento, suas circunstâncias, seus temores, seus medos, suas inseguranças, suas incapacidades. Jeremias também amaldiçoou o dia que morreu, e Jó, que estava lá se lamentando, mesmo sendo o homem fiel que foi. Mas, meu amigo, o que prevalece é a palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Ele escolheu Gideão, ele chamou Gideão, ele é com Gideão, ele vê os valores de Gideão, ele vai usar Gideão, ele vai usar a sua vida. Você vai vencer todos esses midianitas que têm te atacado, esses demônios, essas enfermidades, essas pessoas que se levantam, né? Às vezes até no tempo da sua bênção, da sua colheita, você está feliz, você está alegre, você está colhendo, você está sendo abençoado, você está crescendo, mesmo no lugar que você está, mas vem pessoas, né, e desvaloriza você, não vê em você o que Deus viu, porque do ponto de vista da lógica é até normal. O homem nunca vai ver em você o que Deus vê. Deus te amou primeiro. Deus te amou e me amou quando nós éramos ímpios, pecadores. Porque Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. O amor de Deus não está condicionado a isso. E Deus me amou, te escolheu. Quem te conhece é o Senhor. Quem dá a nota sobre você é o Senhor. Então, se você hoje está como Gideão, alguma área da sua vida você está na caverna, em alguma área da sua vida você está dizendo, o Senhor não me chamou, não me escolheu, entendeu? Eu estou aqui nessa caverna, eu estou aqui colhendo trigo, enquanto, na verdade, eu deveria estar lá fora, lutando, fazendo outras coisas. Eu acho que o trigo era o bem mais precioso de Israel ali, até mais do que o azeite, do que o vinho, do que o vinho que era produzido no lagar, e ele estava protegendo o mais importante, o trigo, alimento espiritual, talvez de 80%, 70% da alimentação da nação dependia do trigo. E na caverna também, você e eu temos que aprender isso. O trigo não pode faltar na caverna. Você tem que se alimentando na oração, se alimentando na palavra. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, é o trigo mais puro, mais refinado, celestial para a nossa vida. Lá esteja, entendeu? Na sua momento de caverna aí, produzindo trigo, alimento, enfim. Deus é contigo, Deus é comigo, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, Ele pôs uma espada, que é a palavra, na nossa mão, Ele nos deu fogo das tochas lá, que Gideão saiu para guerrear com as tochas, que é o fogo do Espírito, a espada, da fé. E vai na tua força, Gideão, porque o Senhor é contigo. Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a minha vida, porque na verdade, em Jesus, nós já somos abençoados.
com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais nas regiões celestiais. O que nós precisamos é nos manter na posição da bênção e ir crescendo, crescendo cada vez mais e sendo cada vez mais abençoado pelo Senhor, até estarmos no nível de fé, de comunhão, de intimidade, de relacionamento, de poder, de unção, de graça, de trabalho que o Senhor quer para nós. Que Deus nos abençoe mais e mais em Cristo Jesus. Amém.